Então, o Brasil está crescendo a 5,3, 5,4, criou 3 milhões e meio de emprego. O setor serviço está voltando agora, voltando o setor serviço, voltando o turismo. O Brasil está condenado a crescer. A Paulo Guedes restou apenas o repertório das palestras, que continua dando, ainda que para plateias cada vez mais céticas e menos empolgadas. Ele ainda tem a capacidade de gerar efeitos, entretanto. Outrora, quando ainda era posto Ipiranga, sua voz continha um encantamento absoluto, quase como a do mago Saruman de O Senhor dos Anéis. O personagem criado pelo linguista J.R.R. Tolkien usava a retórica como ardil, causando a indução e o desengano pelo deslumbramento. Veja um trecho do livro. Abre aspas. Os que escutavam aquela voz, incautos, raramente admiravam-se, já que pouco poder restava nelas. Na maior parte, só recordavam que era um deleite ouvir a voz falando, que tudo o que dizia parecia sábio e razoável, e despertava neles o desejo de, por rápida concordância, parecerem sábios eles mesmos. Quando outros falavam, pareciam rudes e impolidos, por contraste, e se contradiziam a voz, a ira se inflamava nos corações dos que estavam sujeitos ao seu encanto. Para muitos, o simples som da voz bastava para mantê-los subjugados, mas para aqueles que ele conquistava, o encanto perdurava enquanto estavam longe, e ouviam sempre aquela voz macia, sussurrando-lhes e estimulando-os. Fecha aspas. Traduzida para o mundo real, essa passagem de O Senhor dos Anéis poderia muito bem servir para a descrição do efeito que Guedes exerce sobre aquela gente que adulava o touro dourado da B3. No último dia 30 de novembro, o ministro da Economia participou de um evento na Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Disse que a economia brasileira está condenada a crescer em 2022 e que as previsões de que não vai ter crescimento são exageradas. Não se sabe se alguém presente acreditou no que foi dito, mas 2 dias depois a realidade se impôs, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou os números do PIB do terceiro trimestre. Queda de menos 0,1%, o que representa retração na comparação com os 3 meses anteriores. Eis que a tão falada retomada em V, propalada em prosa e verso por Guedes, vai se convertendo em uma recessão técnica em V. É um prodígio que em pleno ano, que seria de recuperação, o Brasil tenha um resultado negativo como esse. E não se trata de uma realidade global. Na América Latina, no mesmo período, o Chile cresceu 5,7% e a Colômbia 4,9%. Segundo projeção da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, o PIB do país será inferior ao do restante do mundo, tanto em 2021 quanto em 2022. Ao contrário do que o bolsonarismo tenta vender, a depreciação geral dos indicadores econômicos não é fruto da pandemia ou do fique em casa, e sim das escolhas do governo, que só pensa na agenda eleitoral. Nos últimos meses, o Palácio do Planalto, em sociedade com o Centrão Fisiológico, promoveu a aceleração da devassa sobre a âncora fiscal. A PEC dos precatórios, aprovada no Congresso Nacional, institucionalizou o furo no teto de gastos e também estabeleceu um precedente que, na prática, anula os avanços promovidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, criada lá nos anos 2000. Governado por caloteiros e gastadores contumazes, o Brasil vê crescer a incerteza sobre o seu futuro. Diante dos indicadores alarmantes, o Ministério da Economia culpou São Pedro e argumentou que mais importante é a qualidade do crescimento. Qualidade num crescimento de menos 0,1% não faz o menor sentido. Alguém aí consegue ouvir a voz do Paulo Guedes ao fundo
sussurrando suas falsas expectativas? Mesmo diante do desastre consolidado em números, há ainda quem se encante com o palavreado do conjurador da escola de Chicago.